E aí pessoal, tudo certo? Como eu havia prometido para umas 3 ou 4 pessoas que vieram falar comigo nos stories, né, que eu havia comentado que eu concluí essa obra aqui do Cormac McCarthy, Meridiano de Sangue. É uma obra que eu li recentemente, ela é curtinha, me chamou bastante a atenção, tem alguns pontos que eu acho interessantes. Algumas pessoas vieram me perguntar o que é que eu achei do livro, se recomenda tal, e enfim, aí eu decidi gravar esse Reels, né, acho que vai entrar como Reels no Instagram, enfim, não tenho certeza, não mexo muito, mas enfim, decidi gravar para compartilhar com vocês o que eu achei da leitura, minhas impressões, para quem eu recomendo, para quem eu não recomendo, fazer um apanhado da história, fazer uma localização histórica da obra, do autor, e também descortinar algumas coisas, algumas informações, alguns eventos e, claro, falar da história. Em alguns momentos vai ter spoiler, mas como vai ficar subentendido ao longo da explicação, spoiler nesse livro é uma coisa que não faz tanta diferença. Então é isso. Então vamos lá, né? Começando. Meridiano de Sangue ou Rubor Crepuscular a Oeste. É o único livro que eu conheço que tem 2 títulos. Realmente nunca tinha visto isso antes. Eu vou comentar um pouquinho sobre o título, né? Porque o título ser esse mais pra frente, depois que vocês tiverem um pouco mais de intimidade com a história, com os personagens, para fazer sentido. O Cormac McCarthy escreveu esse livro em 1985. Vejam que não é uma obra tão antiga. Normalmente os livros, né, os clássicos, datam do comecinho do século XX para trás. É difícil uma obra mais atual se consagrar tanto no mercado, na cultura. E, enfim, o Cormac McCarthy, ele é um escritor norte-americano, como eu já comentei, profundamente influenciado por 2 obras literárias. A primeira é a Bíblia, porque o McCarthy, ele é um cristão daquela linha do cristianismo gótico, que é bem forte no sul dos Estados Unidos, meio parecido com o que o Johnny Cash também seguia. Isso vai ser muito importante, muito marcante na obra dele. E o segundo livro que muito o influenciou, e eu infelizmente ainda não li, fiquei com vontade de ler inclusive depois de concluir Meridiano de Sangue, é Moby Dick, de Herman Melville, que é o grande clássico da literatura norte-americana. Meridiano de Sangue foi produzido ao longo de 10 anos. O McCarthy fez uma pesquisa bem extensa sobre a história norte-americana, a história do Texas, da guerra com o México. Fez uma pesquisa muito extensa sobre o genocídio indígena, sobre como era a sociedade e a comunidade norte-americana texana do período. E o livro vai se passar nesse cenário de Velho Oeste, especificamente no ano de 1849. O livro também abarca outros períodos, outros anos, mas 90% da obra se passa nesse ano de 1849. Mas então, né, entrando finalmente na história, do que se trata Meridiano de Sangue. Como eu falei agora há pouco, é uma obra que se passa no contexto do Velho Oeste americano. Mas não é aquele Velho Oeste americano que a gente está acostumado do imaginário popular, dos filmes que tem o Clint Eastwood, onde o americano branco é o homem bom e que vai salvar a cidade, o mexicano ele é o vilão burro, e o índio ele é o incivilizado que vai destruir tudo pelo caminho. Não é esse clichê narrativo, mito fundacional norte-americano. O McCarthy, ele escreveu uma obra completamente voltada para a historiografia norte-americana de fato, tanto que a história acompanha a gangue de Glanton, John Jones Glanton, que foi um homem que existiu de verdade, realmente teve uma gangue, e essa gangue era uma gangue de caçadores de scalps, né? Eram pessoas que caçavam indígenas e escalpelavam, né? Arrancavam o couro cabeludo para levar como prova de que eles tinham matado tantos indígenas. O fio condutor da história é um personagem chamado The Kid. Ele não tem nome, ele é chamado de O Garoto. A tradução brasileira optou por manter a expressão The Kid, ao invés de colocar o garoto, mas enfim, ele não tem nome. Tudo que a gente sabe é que ele nasceu no ano de 1833, no Tennessee. O pai dele era professor, um homem muito estudado, mas o Kid era analfabeto de alguma forma. E essa relação ruim entre pai e filho acabou levando o garoto a abandonar o Tennessee e vagar pelos Estados Unidos meio que sem rumo e sem propósito. Essa é uma constante narrativa na obra Meridiano de Sangue. Vagar sem rumo e sem propósito, sem ter um porquê. É uma coisa que, conforme você vai progredindo no livro, chega a dar uma agonia. Os personagens vão avançando, vão fazendo certas coisas e você não vê um propósito, você não vê um porquê daquilo. Eles simplesmente vão fazendo. E isso é um ponto que eu chamo a atenção para quem eventualmente ficar curioso e com vontade de ler. Se prepare, é um livro que ele tem essa agonia tanto do ponto de vista literário narrativo, que você espera que os personagens discutam as coisas que estão acontecendo, que os personagens reflitam sobre o que está acontecendo, e essa discussão, essa reflexão simplesmente não vem.
e uma explicação mais elaborada do porquê que eles estão fazendo aquelas coisas também não vem. Então, isso é algo muito ímpar na obra do Cormac McCarthy. Tem uma outra obra dele que eu não li, mas foi adaptada para os cinemas, é um filme que é Onde os Fracos Não Têm Vez, em inglês No Country for Old Men, né, que a tradução brasileira acabou mudando bastante, mas que também traz esse sentido de uma projeção de uma violência que não tem um porquê, não tem uma explicação, não tem uma elaboração maior. De novo, a gente acompanha o Kit, ele foge da casa do pai, ele vaga sem rumo, até que eventualmente ele se esbarra com o Glanton e a sua gangue. E aí eles convidam o Kit para fazer parte da gangue do Glanton. Detalhe, ele só tem 16 anos quando ele entra para a gangue e decide se tornar também um caçador de escalpos. E dentro dessa gangue, além do Kid, né, que recém se juntou a ela, também vamos encontrar outros personagens que são bem marcantes na obra. A gangue, ela deve ter, sei lá, uns 30 membros, não chega a numerar quantos são, mas dá a entender que é mais ou menos isso. E aí você tem o Glanton, como eu falei, que é o líder da gangue, que ele é, assim, um filho da puta de primeira linha. Ele não tá nem aí pra nada, as coisas que acontecem, ele é completamente alheio. Ele não se importa com os homens dele que morrem, que ficam pra trás. Você também tem o Doc Irving, que é outro personagem bem, assim, bem filho da puta. E em Meridiano do Sangue tem isso, né? Não tem um personagem que você acompanha e fala, tipo, pô, eu gosto desse cara, eu vou torcer por ele. Todo mundo é muito alheio, todo mundo é muito indiferente, todo mundo é muito violento também. Eu insisto, é um livro bem violento, se passa numa temática de violência. E a gangue, ela recebe uma proposta do governador do Texas, que eles vão receber $100 para cada indígena morto. E um adicional de $1.000 pela cabeça de um chefe, de um líder indígena específico chamado Chief Gomes, que eles vão atrás. Boa parte do livro é meramente uma narrativa sobre como eles caminhavam pelo deserto e como o deserto era escaldante, como o sol era terrível, como era seco, como eles tinham pouca comida, como acabava a água, como homens iam desertando e morrendo ao longo do caminho. O Cormac McCarthy, ele realmente constrói um universo bem, opressor do ponto de vista do sentimento que a gente tem de empatia pelas coisas e pelos outros. Parece que tudo é selvagem, tudo é violento, os homens são violentos, a natureza é violenta, e ele fala dos coiotes esqueléticos e ressequidos sem ter o que comer, ele fala das cidades destruídas e devastadas pelas tribos indígenas, apaches, yumas e outras. Enfim, é um universo bem intimidador nesse sentido. E agora, né, um vídeo dedicado só ao personagem mais importante da obra, apesar dele não ser o protagonista, que é o juiz Holden, do Texas, né? Juiz, entre aspas, porque naquela época nos Estados Unidos, expressões como juiz e coronel eram utilizados de forma bem avulsa. É como hoje em dia a gente chama alguém de major, de doutor, de moral, enfim. Holden é um personagem que se destaca por basicamente tudo. A apresentação dele, física, é muito estranha. As ideias que ele tem, os monólogos que ele faz, isso é interessante. Ele é um personagem que faz muitos monólogos ao longo do livro, monólogos sobre geologia, história, botânica, principalmente sobre a guerra e sobre a glorificação do homem por meio da guerra. Ele é muito articulado, ele fala várias línguas, ele tem um inglês impecável, ele também conversa em espanhol. Tem um certo momento que a gangue tromba com um rapaz que é holandês, e assim que ele vê o homem holandês conversando, o Holden, sem nem pestanejar, sem nem pensar duas vezes, conversa com ele em holandês também. Ele fala alemão, em certo momento fica implícito que ele fala grego e latim também, porque uma parte da obra diz que quando ele senta para conversar com o governador era um homem que tinha estudado muito, e aí ele e o juiz começam a conversar em línguas antigas. Então essas línguas antigas clássicas a gente supõe que seja o grego e o latim. Ele também entende o dialeto dos indígenas, então ele consegue se comunicar com eles, cada qual em sua língua, de uma forma excepcional. Ele é um excelente violinista também, que é um detalhe curioso que mais pra frente eu vou recuperar. Ele é um exímio atirador, ele é muito bom no que ele faz, né, na caça dos indígenas, dos apaches. Ele, como eu falei agora há pouco, ele faz monólogos, então ele entende muito de botânica, de biologia. Ele monta a cavalo muito bem, dizem que ele monta a cavalo como um indígena, né, um selvagem, que é meio que um elogio para dizer que ele tem muita naturalidade no porte quando ele caminha a cavalo. Enfim, eu vou detalhar mais algumas coisas dele. E aí, para além dessa miríade de qualidades excepcionais, inclusive um membro da gangue, o chamado ex-padre Tobin, que é um personagem bem curioso, depois eu vou abordar melhor a figura dele na história,
Ele diz assim para o Kids, né, quando eles estão conversando, que ele nunca viu ofício ou tarefa que o juiz tenha se dedicado e não tenha sido excepcional, não tenha sido assim uma realização grande. Ele é muito bom. E falando do físico dele, né, que eu mencionei anteriormente, que talvez seja a coisa que mais povoa aí a internet quando você pesquisa Blood Meridian, né, meridiano de sangue, juiz Holden, que é a aparência física dele. O livro diz que ele é um sujeito que tem 2,15 metros de altura, ele é pálido, não é que ele é branco, ele é pálido, ele tem mais de 160 quilos, porque tem um momento que fala que pesaram ele e tal, e ele, enfim, ele é imenso, ele é muito pesado, ele tem mãos e pés desproporcionalmente pequenos em relação ao corpo, mas ainda assim muito grandes, ele tem olhos pequenos, ele é destituído de qualquer pelo no corpo, ele não tem barba, não tem cabelo, não tem sobrancelha, não tem cílios, não tem nada, e por diversas vezes ele caminha à noite, ele faz caminhadas noturnas, onde ele fica conversando sozinho, anotando coisas no caderninho, e ele costuma fazer isso completamente pelado. E é curioso porque essa caracterização física e comportamental do juiz, ela não aparece uma única vez na obra. O Cormac McCarthy ele não fala isso uma vez e deixa lá. O tempo inteiro ele fala imenso e pálido e completamente destituído de pelos, como se fosse um recém-nascido. O juiz estava nu e não sei o que, seu escopo branco pálido, sem qualquer pelo. Então, o tempo inteiro ele insiste nessa descrição física do juiz, que são características que isoladamente não chamariam tanto a atenção, mas que todas elas concentradas em um único personagem acaba se destacando. Então, como eu falei, ele tem esse físico sobrenatural, ele aparentemente sabe fazer tudo, é muito bom em tudo, e ele tem esses monólogos sobre a guerra, sobre a divinização do homem por meio da guerra, a imposição de vontades, e aí começa a surgir a grande discussão da obra, né? Nessa miríade de eventos sem propósito e sem uma razão de ser, de extrema violência, de assassinatos, de estupros, de espancamentos, de embriaguez e de violência gratuita e de racismo extremo e tudo que vocês imaginarem, está lá o juiz. Os outros personagens, eles são muito ignorantes, eles conversam pouco. Se você der uma folhada no livro, você vai ver que os diálogos são muito curtinhos. Os personagens trocam poucas informações entre si. Como eu falei anteriormente, você como leitor tá vendo que as coisas estão acontecendo, tá vendo que certos eventos absurdos estão diante deles, e eles conversam tipo, tá, não sei, pouco importa, a ver com Glanton. Assim, eles parecem não realizar que eles fazem parte daquele momento. Tipo, o não existir deles, mesmo sendo. Isso foi bem heideggeriano, mas enfim. E o juiz é o único personagem que tem esses longos monólogos e que ele chama a nossa atenção. E aí a gente vai entrar na temática, né, do que é o juiz, o que ele representa e por que esse conhecimento todo, né? E aí, falando do juiz e do seu amplo e vasto conhecimento, a gente vai ter que entrar na discussão sobre quem ele é e o que ele representa. A descrição física dele, completamente bizarra, o fato dele ter conhecimento em basicamente tudo, e uma passagem específica da obra que eu vou ler aqui com vocês, só para ter uma ideia, né? Um pouco de contexto. Como é que a gangue encontrou e conheceu o juiz? Diz a história que eles estavam fugindo de uma tribo indígena que estava em maior número. Eles estavam sem pólvora, sem comida, sem água, perdidos numa região desértica que eles conheciam mais ou menos e sabiam que haveria uma depressão e um paredão de rocha que não teria como eles contornarem. Então eles meio que estavam no fim da linha, só esperando a morte vir pelas mãos dos indígenas. E aí o personagem, né, o Tobin, o ex-padre Tobin, ele conta pro Kid como é que eles encontraram o juiz. Nesse cenário desolador de, tipo assim, morte certa, no meio do deserto, abre aspas. Lá estava ele, sentado numa pedra, no meio do maior deserto que alguém já viu. Agachado na pedra, sem mais nem menos, como um sujeito esperando uma diligência. David Brown achou que fosse uma miragem. Era capaz de ter dado um tiro só para ver se tivesse alguma coisa. E a leitura continua, né? Ele diz: levava junto consigo o mesmíssimo rifle que você vê agora com ele, todo enfeitado em alpaca, e o nome que ele batizou escrito em fio de prata e a coronha em latim, et in Arcadia ego, uma referência ao letal da arma. É bastante comum que um homem dê um nome a uma arma. Já vi Sweet Lips, Hark from the Tombs e todo tipo de nome de mulher, mas a dele é a primeira e única que vi com uma inscrição dos clássicos. E ele estava lá, nada de cavalo, só ele e suas pernas cruzadas, sorrindo quando a gente chegou, como se tivesse à espera. Então, você vê que
não tem uma explicação, né? Ele fala sem carroça, sem cavalo, sem água, sentado numa pedra no meio do absoluto deserto. E aí quando eles cruzam com o juiz imediatamente conversa com eles, e Glanton, que é o líder da gangue, se dá muito bem com o juiz logo de cara, diz que eles se deram bem e conversaram e conviveram como se fossem irmãos. E o juiz vai dar uma alternativa para eles se salvarem. O juiz ele vai sugerir que ele pode fazer pólvora, né? Que é para eles conseguirem recarregar suas armas e combaterem os indígenas. E aí é o capítulo 10 do livro, que na minha opinião é o melhor capítulo do livro, né? O 10º e o último, se não me engano, é o 22 ou o 23. São os capítulos que você tem maior clareza das coisas que estão acontecendo. E aí nesse capítulo o juiz, né, numa longa explicação que eu não vou fazer aqui, ele é capaz de produzir pólvora. Só que essa produção de pólvora é um negócio muito estranho. Parece um ritual. Parece, né, um pacto sendo firmado. E, de novo, o livro é muito violento e o livro também é muito sujo. Então, assim, se você tem um estômago fraco e tal, ou então acha pouco adequado o livro ter coisa, tipo assim, é dito que os homens, né, assim mesmo, eles baixaram, sacaram o pau e mijaram numa mistura bizarra de sei lá que porra de planta, com lascas de pedra e não sei o que lá, e nitrato e blá 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 e blá 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 e não sei o que. E ele faz uma pasta negra e ele fica mexendo, mexendo e mexendo, rindo, como se tivesse feito aquilo todos os dias de sua vida. Então essa simbologia onde eles entregam algo deles, né, algo para selar esse pacto, onde o juiz ajuda eles, e aí agora de novo eles vão ter que ajudar o juiz. Isso fica subentendido na obra. Tem um momento, inclusive, que o padre Tobin fala alguma coisa para o juiz, do tipo, não, eu não vou fazer isso por você. E aí o juiz pergunta rindo, né, existe alguma coisa que eu poderia pedir a vocês que vocês já não tenham me dado? Então, fica bem escancarado que esse juiz Holden, ele na verdade é o diabo. Basicamente é isso, ele é o diabo. E aí, entrando nessa conclusão que eu faço aqui, que é uma interpretação bem comum, se você pesquisar qualquer coisa na internet sobre o Meridiano de Sangue, juiz Holden, a interpretação mais recorrente é que ele, de fato, é o diabo. Eu vou adentrar aqui agora em outras obras que eu li, em outras obras de literatura, para tentar explicar elementos de Meridiano de Sangue. Que isso que é o curioso, né? Você admitindo que o personagem mais importante dessa obra aqui é o próprio diabo, você vai ter que buscar em outras obras, outras referências e explicações para determinadas coisas que ele faz. E é o que eu vou tentar fazer aqui agora. E a primeira obra que eu quero falar aqui com vocês, que é a minha obra favorita, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, não vai dar pra ler. Aí. Fausto, de Johannes Wolfgang von Goethe, né? Ou Goethe, na versão aportuguesada, né? A história do Fausto, resumindo muito, é um personagem que chama-se Henrique Fausto, que ele é um estudioso, ele conhece muito, ele estudou muito, só que ele sente que ele não sabe nada, que ele não viveu, que ele não aproveitou a vida e que ele já está mais velho, e então o tempo dele acabou e ele está muito desiludido com a própria vida. Aí ele pensa em se matar, e aí o diabo aparece para ele. O diabo na obra Fausto é chamado de Mefistófeles, que é meu personagem favorito de qualquer coisa que eu já tenha experimentado na vida, de filme, de série, de livro, de qualquer coisa. E aí o Mefistófeles ele faz um pacto com Fausto, né? O mito do pacto fáustico, né? Que permeia a literatura em outras obras que eu também vou mostrar aqui adiante. E aí, nesse pacto, o Mefistófeles ele diz pro Fausto, olha, eu vou te mostrar o mundo de fato, a realidade como ela é, eu vou te dar os prazeres da vida, e em troca, se você se der por satisfeito com o que eu fizer, a sua alma é minha. Feito? Aí eles, feito. Fecham um trato e eles vão passar por várias desventuras e conhecer mulheres e figuras e personalidades, enfim, é uma obra incrível, eu não vou me aprofundar muito aqui em Fausto, mas enfim, tem essa ideia do pacto fáustico. E o Goethe viveu na época do idealismo alemão, onde a temática central era justamente a epistemologia. Epistemologia, né, para quem não está muito familiarizado, ou então lembra dessa palavra com horror de umas aulas chatas lá do curso de Direito da UFES ou de qualquer outro curso que você faça, epistemologia basicamente é o ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento, mais especificamente como adquirir ou como construir um conhecimento seguro. E o Goethe, ele era um homem que estava muito inteirado da discussão do seu tempo. Ele é alemão, então ele coexistiu com Kant, com Fichte, com Schelling, com Hegel. Então ele acompanhou essa discussão. E ele pegou essa discussão epistemológica, né, da capacidade do ser conhecer a realidade de fato, né, com as limitações epistêmicas que nós temos, e transformou isso nessa obra aqui. Basicamente, Fausto é uma obra que, apesar de falar do pacto com o diabo, na realidade ele está querendo falar sobre a experiência do homem e a contemplação da realidade como ela de fato é.
Então, o diabo, ele meio que representa um pacto, uma porta de passagem para o homem superar sua condição e conhecer o que de fato a coisa é. Como se ele fosse um guia, né? Um guia maléfico. E, voltando aqui, em Meridiano de Sangue é mais ou menos isso que acontece, como eu falei. O juiz, ele faz longos monólogos. Ele quer ensinar os membros da gangue, ensinar vírgula, né? Mas enfim, ele quer falar sobre geologia, sobre botânica, sobre guerra, sobre história, sobre filosofia. E os membros da gangue, eles estão completamente desarmados. Eles não sabem nem acompanhar o raciocínio do juiz. Porque eles são pessoas, como eu falei, muito ignorantes. São homens violentos em tempos violentos. É o tempo onde o injusto prevalece sobre o justo. Não porque o justo é fraco, é porque ele simplesmente não existe. E é nessa realidade de violência e ignorância que o juiz se projeta. E ele se projeta com protuberância, impávido. Ninguém é capaz de argumentar contra o juiz. Ninguém é capaz de se impor contra o juiz. Algumas vezes o juiz ele toma algumas decisões e faz algumas coisas que os outros membros da gangue ficam indignados, mas eles não são capazes de reagir. Então, essa falta de reação dos homens ao grande mal que existe na Terra é um tema que incomodava o Cormac McCarthy, como eu falei no primeiro vídeo, ou no segundo, não lembro mais. Ele é um cristão gótico, que tem aquela ideia de, tipo assim, Deus está lá em cima, todo-poderoso, absoluto, e nós, humanos, estamos aqui presos na perdição da matéria. E a nossa ignorância nos prende à matéria, que é ruim, e Deus é bom, e enfim, não vou me aprofundar aqui muito na teologia, até porque eu não tenho propriedade para falar sobre, apenas superficialmente com fins literários. Então o juiz ele representa essa canalização de uma possibilidade de conhecer mais e que os membros da gangue simplesmente ignoram. Aí você pensa, porra, tudo isso num livrinho de 300 páginas que a priori era para falar sobre Velho Oeste e matar índio? É, basicamente. E para encaminhar para o final, que eu acho que já ficou bastante coisa, né? Eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre Meridiano de Sangue e correlacionando ela com outras obras, como por exemplo, até separei aqui, mas acho que eu vou acabar não falando, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, ou Mestre Margarida, de Bulgakov, menos conhecido, enfim. E aí, para caminhar mais para o final, né, falando sobre o que é esse conhecimento que ele representa e o que ele queria com os personagens, especificamente o Kid, né, que é o nosso protagonista. Só um ponto que eu acabei deixando passar, que era para ter falado quando eu mencionei Goethe e o idealismo alemão e tal. No último capítulo do livro, que é o 23, o Cormac McCarthy, ele faz tipo um preâmbulo do que vai ter naquele capítulo. Vocês estão vendo aqui embaixo, não vai dar para ler, mas eu risquei alguma coisa, né? E aí ele escreve, né? Sie müssen schlafen, aber ich muss tanzen. É uma expressão em alemão, né? Que diz, o senhor, né? Você, a segunda pessoa formal do alemão, Sie. O senhor deve dormir, mas eu devo dançar. E aí, primeiro, porque está em alemão. E aí, dica, né, como eu falei anteriormente, provavelmente porque existe um diálogo entre o Fausto de Goethe, o pacto fáustico, né, e todo o idealismo alemão e a construção diabólica que Goethe faz. E aí, essa ponte, né, entre as duas obras fica estabelecida pelo uso do alemão aqui. E também a mensagem, né, como assim, você deve dormir e eu devo dançar. E aí a gente vai entrar, de novo, né, que talvez já seja spoiler, mas como eu falei, nessa obra spoiler não faz muita diferença porque não tem muito propósito das coisas que acontecem. O juiz, nesse último capítulo, vai conversar com Kid e ele vai discutir justamente sobre essa dança, né, que ele deve dançar, o que isso significa no fim do dia. E aí eu vou ler aqui com vocês um pequeno trecho do último capítulo, que é quando ele fala sobre testemunho dos fatos que você viveu. Que ele tem uma ideia de tipo assim, olha, se você viveu e praticou coisas, mas não existe um testemunho daquilo, não existe uma durabilidade daquilo que você fez, você some na história, você vira grão de areia num deserto, você desaparece completamente. Então o juiz tem essa noia de tipo assim, alguém testemunhar ou então deixar marcas definitivas do que você fez e da sua passagem pelo mundo. E aí ele confrontando o Kid, ele fala, né? Onde está? Onde estão Glanton e Brown, que são membros da gangue, né? Onde está o padre? Curvou-se para mais perto do Kid. Onde está Shelby, que você deixou à mercê de Elias no deserto? E onde está Tate, que você abandonou nas montanhas? Onde estão as damas? Aquelas damas belas e carinhosas com que você dançou no baile do governador quando era um herói, ungido com o sangue dos inimigos da república que jurou defender. E onde está o violinista? E onde está a dança? Aqui ele fala do violinista, como eu disse anteriormente. Uma das muitas qualidades do juiz é que ele toca violino muito bem. E existe uma tradição, uma lenda de falar que o diabo é um excelente tocador de violino. Isso surgiu no século XVII por causa de um compositor italiano chamado Tartini.
Tartini disse que ele sonhou com o diabo e nesse sonho o diabo tocava violino para ele e tocava maravilhosamente bem. E aí quando ele acordou desse sono, ele pegou o papel dele, a caneta dele, a pena, sei lá, e foi tentar reproduzir o que ele havia ouvido no sonho. E aí essa sonata ficou conhecida como Devil's Sonata, né? A Sonata do Diabo, que é uma música bem bonita, inclusive. E aí ficou no imaginário popular essa história de que o diabo é um excelente violinista, enfim. E, de novo, o Holden é um excelente violinista e ele fala de violinistas e danças. Mas, enfim. Ele prossegue, né? Vou dizer o seguinte. Quanto mais a guerra cai em desonra e nobreza... Não, perdão. Quanto mais a guerra cai em desonra e sua nobreza é questionada, mais esses homens honrados que reconhecem a santidade do sangue vão ser excluídos da dança, que é o direito do guerreiro. E por isso, a dança vai se tornar uma falsa dança, e os dançarinos, falsos dançarinos. E contudo, sempre haverá aquele que é um autêntico dançarino. E você consegue adivinhar quem pode ser? No caso, ele está falando aqui da dança de forma metafórica, não é algo literal. A dança, ritualisticamente falando, ela é uma manifestação corpórea de algo maior, algo espiritual, algo coletivo. Então o que ele está querendo dizer é como, tipo assim, o coletivo deve a certos indivíduos uma ritualística de nobreza, de sangue, porque, de novo, ele é um apologista da violência e da guerra. Então ele entende que as sociedades, as pessoas, as gerações futuras serão testemunhas dos seus feitos do passado, né, que são a marca dessa violência. E, de novo, a gente está falando da fundação dos Estados Unidos, meridiano de sangue, né, rubor crepuscular a oeste. O oeste é essa fronteira a ser desbravada, a ser conhecida, a ser fundada. E ela vai ser fundada por meio de violência, por meio de guerra, por meio de sangue. Então é devido o tributo ao guerreiro que se ungiu com sangue sagrado e a dança, né? Então ele está falando dele, que ele merece isso, que ele precisa daquilo. Enfim, vou encerrar por aqui, poderia falar de outras coisas, tem outras passagens do livro que são muito interessantes, como quando ele fala, né, tudo na criação que existe sem o meu conhecimento também existe sem o meu consentimento. Aí ele toca no chão, né, sobre a terra e fala, é isto que reivindico, ser suzerano da terra. Mas enfim, vou deixar por aqui porque já tem muito tempo de vídeo e é isso. Qualquer coisa, sei lá, falem comigo na DM, comentem aí qualquer coisa, tal. É um livro que eu gostei. Eu sei que eu falei que eu ia encerrar naquele vídeo, mas aqui é uma breve consideração. No fim das contas, é um livro bom, é um livro que a escrita é muito cansativa, ela é exaustiva. O Cormac McCarthy não vai dizer que eles estão entediados, ele vai te entediar também. Ele não vai dizer que eles estão simplesmente passando por um deserto que não tem nada, ele vai fazer você ler páginas e páginas e páginas que vai fazer você sentir que você também está num deserto sem ter nada para fazer. O livro, por vezes, é confuso. Uma curiosidade, o Cormac McCarthy ele não usava vírgula, travessão, nem aspas para indicar quando alguém está falando, quando é que... Nada disso, ele achava que isso enfeiava o texto, enfim, loucura dele, mas isso também acaba gerando uma confusão que eu acho interessante para a proposta da obra, que é você não ter muita certeza do que está acontecendo. É bem possível que eu tenha lido Meridiano de Sangue, sei lá, outra pessoa também leu, e aí eu comento de um evento, tu lembra quando tal personagem fez tal coisa? Ele, e foi tal personagem? E aconteceu mesmo? Porque, de novo, essa falta de marcação e esses diálogos escassos da obra tornam ela muito incerta do que realmente está acontecendo. Salvo, de novo, pelo juiz, que deixa tudo muito às claras, apesar dele ter um tom muito formal e muito enigmático. Enfim, não recomendo para quem não tem o costume de ler, é um livro árduo, são 300 e poucas páginas, não é grande, mas também não é tão pequenininho assim. Como eu acabei de pontuar, a escrita dele é muito difícil, ela é confusa e, por vezes, o livro é tedioso. Tudo isso que eu falei aqui com vocês é uma síntese de 300 e tantas páginas, mas não achem que em algum momento do livro isso vai estar lá escancarado, ou fácil, ou gostoso de ler. Não, é um livro mais complicado, é um livro mais enigmático e que você tem que peneirar esses pequenos momentos e diálogos para conseguir reconhecer a obra que é. Então, é isso.